Olá, paz seja com todos vocês, tudo bem? Trazendo mais um tema aqui, um tema do mundo gospel, do mundo cristão. Hoje vamos falar sobre o rebatismo, né? É certo se rebatizar? Por que eu vou falar sobre isso? Algumas pessoas creem na doutrina do rebatismo. O que seria a doutrina do rebatismo? Uma pessoa que frequenta a igreja, né? Uma pessoa que é batizada na igreja, lá, se essa pessoa por algum motivo tiver um deslize, por exemplo, e adulterar, essa pessoa será afastada do movimento, da igreja, e ficará um tempo fora da igreja. Se essa pessoa demonstrou arrependimento ao voltar para a igreja, essa pessoa terá que se rebatizar novamente. Terá que batizar novamente. É, algumas pessoas chegam a batizar até duas. Eu já vi casos de pessoas batizando até 3 vezes. Né? Doutrina do rebatismo. Sobre isso que vamos falar hoje. Qual que é o argumento utilizado? Quando alguém publicamente quebra um mandamento que traz vergonha para o nome de Deus, e a pessoa terá que se rebatizar para demonstrar publicamente que ela se arrependeu. Nesse aspecto, acredita-se que é, o rebatismo é válido porque se a pessoa pecou contra Deus e trouxe uma vergonha diante do público, ela terá que batizar novamente para demonstrar para essas pessoas que viram, né, o pecado dela, que ela realmente se arrependeu dos pecados. Esse é o argumento utilizado. Esse argumento tem base bíblica? Quando eu falo base bíblica, eu falo das duas formas, né? Porque algumas doutrinas têm base bíblica de forma explícita, porque a informação, né, a doutrina está lá de forma explícita, e há doutrinas que não estão explícitas na Bíblia, mas estão implícitas. Basta você fazer uma inferência no texto, né, por meio da lógica, da dedução, que você vai perceber aquela doutrina escondida ali na Bíblia. No caso do rebatismo, ele não existe na Bíblia nem na forma explícita e nem na forma implícita, né, tá? Vale lembrar que Atos capítulo... Cadê aqui? Minha cola. Atos capítulo 19 não fala sobre rebatismo. Atos capítulo 19 fala sobre batismo. Uma vez que é muito diferente o batismo de João e o batismo em nome de Jesus. Muito, muito diferente pelo seguinte aspecto. O batismo de João não tem a simbologia de perdão dos pecados, né? Não tem a ver apenas com arrependimento. São batismos diferentes. Por isso que lá as pessoas que eram batizadas no batismo de João tiveram que batizar em nome de Jesus, porque eram batismos diferentes. Ok? Então ali não há rebatismo nesse verso aí. Aí os irmãos partem da seguinte premissa. Não há na Bíblia a orientação para rebatizar, mas também não há orientação impedindo a pessoa de rebatizar. Será? É sobre isso que vamos falar. Por que precisamos se batizar? Porque todas as pessoas precisam se batizar. E se você não se batizou ainda, tome essa decisão. Porque, olha, você vai ver aqui. Embora o sentido do estudo não é esse, mas você vai ver o sentido aqui. Olha lá. Atos capítulo 16, do verso 31 em diante. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos que estavam na sua casa, em sua casa. Você viu aqui, palavra-chave, será salvo, tu e a tua casa. Verso 31. Verso 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Será salvo. Aí vem uma pergunta, prezado. Será salvo do quê? Salvo do quê? E aí o que acontece, gente? Para responder essa pergunta aí, por que devemos ser batizados e por que salvo do quê? Você tem que entender o seguinte, que deixa eu pegar aqui minha cola aqui. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado, Adão
foi condenado à morte, né? E essa condenação que estava sobre Adão passou automaticamente a toda a raça humana. Todos em Adão são condenados à morte. Tem que pagar, né? O pecado e tem que pagar, né, a condenação do pecado com a morte. Todos os homens. Uma dívida que para o homem seria impagável. Jamais nós conseguiríamos pagar essa dívida. Por mais que fizéssemos boas obras, por mais que fôssemos bonzinhos, e por aí vai, frequentássemos igreja e por aí vai. Estávamos perdidos nessa condenação, né? Como diz a Bíblia, destituídos da glória de Deus, separados das alianças e por aí vai. Mas o que acontece? Jesus, sem pecado, louvado seja o Cordeiro, veio e com o sangue dele pagou a nossa dívida, pagou o nosso preço e nos comprou para Deus, como a Bíblia diz. Que mensagem maravilhosa, prezado, que mensagem maravilhosa. E o que acontece? O batismo passou a ser o quê? O símbolo, vou até passar aqui. O batismo passou a ser o símbolo de que a pessoa aceitou essa salvação em Jesus Cristo. Cadê? Aqui. O batismo simboliza que a pessoa aceitou a salvação oferecida gratuitamente. Como eu estava dizendo, essa condenação que estava sobre Adão, colocando o homem como alguém separado de Deus, condenado à morte, essa separação acabou, né? Porque Jesus por meio do sangue dele, nos libertou, pagou o preço da nossa liberdade. Claro que ele pagou o preço, mas para ter validade, as pessoas precisam crer e precisam aceitar. E aí o que acontece? O batismo é o símbolo, né? O batismo simboliza que as pessoas aceitou a salvação, que a pessoa aceitou a salvação oferecida gratuitamente. Por isso que a Bíblia diz lá, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Não é que há algum poder no ritual do batismo, não. Mas o batismo ele simboliza que a pessoa creu, que a pessoa aceitou. Entendeu? Antes do batismo, condenado. Depois do batismo, liberto da condenação. Aí que tá. Batismo simboliza isso aqui. Antes do batismo, condenado. Depois do batismo, liberto da condenação. Uma nova pessoa, como a Bíblia diz, né? Antes carnal, agora espiritual. Pelo menos espera. E aí o que acontece, gente? A pessoa se batizou, né? Teve a sua condenação pela fé, teve a sua dívida perdoada perante Deus, porque ele crê que Jesus o libertou, ele crê pela fé que Jesus o salvou. E tem que crer mesmo, irmãos. Há pessoas que ainda têm dúvida aí, cuidado. Todas as curas que Jesus fez é para nos ensinar esse princípio de fé. Onde a fé não pode ter dúvida. Você tem dúvida que Jesus levou nas costas dele toda a condenação que estava sobre as suas costas, sobre as costas da humanidade? Você tem dúvida? Fica difícil, né? Com dúvida que fica difícil. A pessoa foi liberta em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus, né? Bendito seja o nome do Cordeiro. Mas isso não quer dizer que ela não irá pecar. Isso não quer dizer que ela não terá, que não existirá a possibilidade dela pecar daí em diante que ela se batizou. Pecando, qual que é o procedimento? Qual que é a orientação bíblica, né? Como eu disse, não é batizar novamente, tá? Mas qual que é a orientação bíblica? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 12. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Você viu aí, prezado? Acho que havia alguns irmãos aí cometendo alguns pecados sérios lá na igreja de Corinto, né? Não é verdade?
olha, fornicação, imundícia, desonestos. Pois bem, a palavra-chave aí é arrependimento. Uma vez que a pessoa se batizou já, agora não precisa novamente de um novo batismo. O que precisa agora é o quê? Arrependimento, confissão sincera, né? Lá no livro de João, capítulo 1, fala: se confessarmos os nossos pecados, temos um advogado perante o Pai, e por aí vai. Ah, irmão, fala, mas aí não é só pecados pequenos, assim, que não causam escândalos, não. Todos os pecados, todos. A Bíblia não faz essa distinção aí. A Bíblia não faz diferença. Todos os pecados, arrependimento sincero e confissão perante o nosso Deus em nome de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, né? E o sangue de Jesus expia esses pecados. Conclusão: batismo é um símbolo de remissão somente para quem ainda não foi salvo da condenação de Adão. Irmãos, vou repetir isso aqui. Batismo é um símbolo de remissão somente para aqueles, somente, palavra-chave aí, somente para quem ainda não foi salvo da condenação de Adão. Uma pessoa que já teve sua dívida paga porque creu no Evangelho e se batizou, caso peque novamente, seja adultério, seja idolatria, seja o pecado que for, irmãos, precisará só confessar e se arrepender de coração, tá? Então, assim, não esqueça isso. A gente costuma até usar aquela ilustração. Quando você se batiza, Deus esquece o seu passado. Que passado que é esse? O passado condenado que você tinha. E aí Deus te dá uma folha em branco para você recomeçar a partir daí. Como um novo homem. Como um novo homem, né? Um novo homem em Cristo. Daí em diante a pessoa tem que permanecer em Cristo Jesus para não pecar, para produzir frutos. Mas como o ser humano é falho, uma vez ou outra o ser humano se distancia de Jesus e peca e se apostata muitas vezes. Aí o que acontece? Ele não vai se batizar para ganhar uma nova folha em branco, não. Não é isso. Tá? Ele vai só confessar e se arrepender, porque aí quando chegar no juízo, né, quando chegar lá no final, esses pecados não vai tirar a coroa que está em suas mãos. Porque como diz a Bíblia simbolicamente, tome cuidado para que ninguém tome a sua coroa, tá? Você se batizou, você ganhou uma coroa. O seu nome foi escrito no livro da vida. E aí é lógico que você tem que permanecer em Jesus. Se você permanecer em Jesus, produzindo frutos, essa coroa estará garantida no final. Se você se distanciou de Jesus e não se arrependeu e não confessou e não se arrependeu, né, de coração, com certeza essa coroa será tirada de você. Seu nome será apagado do livro da vida. Isso é o princípio bíblico. Agora perceba comigo que não há necessidade de rebatismo aí. Não há, nenhum momento entra a questão de rebatismo ou novo batismo aí. A Bíblia diz ao crente: caso você peque, confesse e pronto. Alguns irmãos dizem: não, se pecou tem que batizar novamente. Com quem você deve ficar, irmãos? A Bíblia diz: se você pecou, se você é crente, se você é um crente em Jesus Cristo, se caso você pecou por algum motivo, só confesse, só confessa, só se arrependa de coração. Aí o líder religioso ou um movimento religioso diz: não, tem que batizar novamente. Com qual princípio você fica? Ah, irmão, mas será que é errado batizar? Ô, irmãos, está contrariando um princípio bíblico. Pensa comigo, está contrariando. Se a Bíblia diz que batismo é só para que é um símbolo de expiação do pecado de quem ainda estava com a condenação de Adão sobre ela, né? Com a morte sobre ela. Aí vem uma pessoa e fala: não. As pessoas que já foram perdoadas, né? Que foram salvos do pecado de Adão, também devem se batizar. A pessoa está contrariando, com certeza. Não há harmonia de ideias aí, tá bom?
é algo, essa doutrina, além de não ser bíblica, além de não ser bíblica, contraria os princípios da fé bíblica, certo? Não deve, os cristãos não devem ter tal atitude, não devem ter tal prática, de forma alguma, tá? Espero que tenha ficado claro esse estudo. Deus abençoe e até a próxima, até o próximo estudo, ou então até o próximo Tira a Dúvida aí.